Gênesis capítulo de número 24, verso de número 1. Gênesis capítulo de número 24, verso de número 1. Gênesis 24, 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Abraão já era velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. Vocês poderiam ler só a parte final do texto, vou contar de 1 até 3, e bem bonito. 1, 2, 3. Gente, ficou tão bonito que ainda vai fazer de novo. Vamos lá? 1, 2, 3. Já imaginou se a nossa história termina assim? E em tudo Deus nos abençoou. E em tudo, quando eu falo na família, eu falo nos sonhos, eu falo na prosperidade, eu falo na saúde, eu falo em todas as áreas. Já imaginou você terminar os seus dias na expectativa de todo mundo olhar para você e dizer para você: puxa, que cara abençoado, que mulher abençoada, que pessoa abençoada. Ele terminou os seus dias e em tudo Deus o abençoou. Esse versículo, ele traz a história de Abraão, que começa lá atrás. Começa no capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e vai dar para ele uma ordem, dizendo para ele: Abraão, sai da tua terra. É uma ordem. Deixa os teus parentes. É outra ordem. E você vai começar a andar em um lugar que eu vou te mostrar. É uma promessa, porque eu vou te abençoar. Então a história de Abraão começa com uma promessa. E esse versículo termina dizendo que essa promessa aconteceu e se cumpriu. Essa promessa tinha a ver com Abraão ser pai de multidões, pai de nações. E essa promessa de Abraão de ser pai de multidões, de ser pai de nações, tinha a ver com a sua descendência, porque Deus disse: toda a terra que você pisar, que eu vou te mostrar, a tua descendência vai possuir. Mas Abraão não podia ter filhos. E como Abraão não podia ter filhos, então era uma promessa de Deus. Por causa da sua esposa, que era estéril, Abraão não podia ter filhos. Quando Deus fala para Abraão e diz para ele sair da sua terra e da sua parentela, Abraão leva junto com ele um rapaz. Veja o verso de número 4, do capítulo 12, verso de número 4. Partiu, pois, Abraão, como havia lhe ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Ele tinha mais ou menos não, a Bíblia diz que ele tinha 75 anos, e que Ló foi com ele. Veja o versículo 5 do capítulo 12. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e mais quem? Ló, filho de seu irmão. Mais ou menos assim. Abraão não podia ter filhos, então o seu irmão morre e deixa um filho, e o nome desse menino é Ló. Então Abraão começa a criá-lo. Por isso a palavra Abrão significa pai excelente. Abrão era uma pessoa tão boa que ele começou a criar o filho do seu irmão, seu sobrinho, mas com tanta excelência que tornou-se o pai do menino. Por isso que quando Deus diz: saia da sua casa, saia da sua parentela, deixa os seus parentes, para Abraão, Ló não era sobrinho, Ló era filho. No coração de Abraão, Ló era filho, por isso que ele leva Ló com ele. Mas você vai ver que há vários textos da Bíblia, inclusive, por exemplo, o capítulo 13, o versículo de número 1, olha só, 13, verso 1, diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que ele tinha, e Ló estava com ele, ou Ló o acompanhava. Ló o acompanhava. Então saiu Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que ele tinha, e Ló ia com ele, o acompanhava. Ou seja, você vai ver em toda a história de Abraão, Ló está lá. Então chega um determinado momento na história de Abraão,
que os trabalhadores de Ló começam a brigar com os trabalhadores de Abraão. E então, todos os dois já eram bastante ricos. E aí eles chegaram a um acordo. Abraão falou: olha, filho, eu não quero que nada entre nós aconteça, não quero briga entre a gente. Tenho um carinho especial por você, então você faz o seguinte: você escolhe a terra que você quer ir. Toda ela que está diante de você pode ir. Eu quero que você se separe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas não dá para a gente continuar, porque eu não quero chegar a nenhuma confusão com você. Eu te amo muito e eu não quero brigar com você. Então eles se separam. Ló escolhe as Campinas do Jordão, vai embora para lá, e Ló vai morar numa cidade chamada Sodoma. Logo depois, no capítulo de número 14, você vai conhecer uma história do verso 1 até o verso 11, de que 4 reis, eles cobravam impostos àquela região. Um desses reis, não é, chamado Quere ou alguma coisa, deixa eu ver aqui se eu acho o nome desse camarada, Quedolaomé. Então vamos chamar ele de Quequé. Então esse rei lá, o Quequé, ele, Quedó, vamos chamar de Quedó, né, porque Quequé é apelido de Ezequias, que não é bom. Quem me chamar está disciplinado. Então, o Quedó cobrava imposto aos reis daquela região. E a Bíblia diz que, passado 12 anos, o pessoal pagando tributos a Quedó, eles decidiram que não iriam pagar mais. Então, passou um ano sem pagar, e aí no 14º ano, eles decidem, passaram o 13º rebelado, no 14º, Quedó organiza 3 reis, 3 exércitos, e vai uma equipe, os 4 exércitos desses 4 reis, vão para essa região, eles entram lá, invadem tudo, e eles então levam cativo Ló, filho do irmão de Abrão. Verso de número 11 do capítulo 14 vai dizer assim: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e levaram todo o seu mantimento e se foram. Verso de número 12: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. Levaram os seus bens e partiram. Verso de número 13: então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, que ele habitava junto, e ele habitava junto dos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Abrão foi um homem não segundo o coração de Deus, isso é um título dado a Davi, mas Abrão é um homem chamado de amigo de Deus. O próprio Deus chamou Abrão de amigo. É diferente de eu dizer que Deus é meu amigo, e a outra coisa é Deus dizer: Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de amigo. Abraão é uma pessoa tão honrada nas Escrituras que ele, por ser o patriarca, o pai da fé, ele é o pai da fé de todas as principais religiões do mundo. 80% das religiões do mundo, Abraão é o pai da fé delas. É o pai da fé dos judeus, é o pai da fé dos cristãos, é o pai da fé dos muçulmanos. Abraão é tido como o pai da fé dessas principais religiões do mundo. Abraão é um homem que tem uma vida com Deus tão íntima, mas tão íntima, tão íntima, tão íntima, que em Hebreus, capítulo de número 11, vai dizer que Deus mostrou o céu a Abraão, ao ponto que Abraão desistiu de construir casa permanente na terra, porque ele sonhava com a casa dele no céu, a qual o sábio arquiteto e construtor o havia revelado. Ele tinha intimidade com Deus. E esse homem chamado Abraão, ele está em uma trajetória, em uma jornada. E nessa jornada ele toma algumas atitudes na vida. As atitudes do homem que Deus chama de amigo. Vamos olhar algumas delas. As atitudes do homem que Deus chama de amigo. Olha só o verso de número 13. Abraão recebe a notícia e ele vai defender, ele vai entrar numa guerra que não é dele. Mas observe que quando ele organiza, no verso 14,
os seus 318 homens capazes, e mais os seus aliados, do verso 13, para ir buscar a Ló, ele não está entrando na guerra dos outros, porque para ele Ló é sua família, para ele Ló é seu filho do coração, para ele Ló é alguém que tem laços de sangue muito próximos dele. Por isso que a Bíblia vai dizer o tempo todo, seu irmão, o filho do seu irmão, o seu sobrinho, porque havia uma ligação. Qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui? É que nós temos que ter ligações ao ponto de enfrentar guerras e desafios pela nossa família. Está escrito que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso semelhante, o nosso próximo, como a nós mesmos. Deus vem em primeiro lugar na nossa vida em tudo, mas a nossa família tem que ser o nosso alicerce, a nossa família tem que ser a nossa base, a nossa família tem que haver. Por isso que se há um mandamento com promessa, e esse mandamento com promessa qual é? O primeiro da Bíblia: honra a quem? A pai e a mãe, para que longos sejam os teus dias na terra. Por isso que essa juventude está morrendo cedo, porque está faltando respeito a pai e a mãe. E a Bíblia diz que quando você honra pai e mãe, longos são os teus dias na terra. Há uma bênção de Deus sobre aquele que honra pai e honra mãe. Então o que é que Abraão valoriza? Ele sai do seu conforto para entrar numa guerra que levaram o seu sobrinho. Então família, ela é o maior dos nossos patrimônios, ou o maior patrimônio, ou o nosso bem maior. A Bíblia diz, para você ter uma ideia, que se você é pastor ou qualquer outra coisa, no ministério, na casa de Deus, mas você não cuida bem da sua família, você também não serve para cuidar da casa de Deus. Paulo vai colocar como parâmetro de liderança que tipo de líder você é dentro da sua casa, porque só depois do tipo de líder que você for dentro da sua casa é que você pode liderar os outros. Quem não é líder para os seus filhos, quem não é líder para a sua esposa, ou a sua esposa que não sabe ter uma atitude de submissão ao seu marido, filhos que não sabem honrar pai, filhos que não sabem honrar mãe, eles não têm condições de liderar nada, porque o princípio maior é a valorização da casa, a valorização da família, a valorização do cônjuge, a valorização dos pais, a valorização daqueles que são teu sangue. Se você não sabe valorizar os que são teu sangue, você vai saber valorizar quem? Qual é o primeiro princípio que eu aprendo com Abraão? É que ele saiu do seu conforto por causa da sua família. Nós estamos perdendo esse sentido dessa relação. Nós estamos perdendo esse sentido dessas coisas na igreja. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, verso de número 13. Verso de número 13. Estes eram aliados de Abrão. Quem? O pessoal de Manre, que morreu. De Escol, que não era redondo. E de Aner. Esses três eram aliados de Abrão. Observe que nenhum deles comungava com o Deus de Abrão, mas eram aliados dele. Durante muitos anos, houve uma perseguição à igreja, porque a igreja se colocava em uma posição, muitas vezes, de retaguarda em relação ao mundo. Tinha festa da casa da tia. O camarada se convertia, ele não ia mais para a festa da casa da tia, porque se ele fosse, ele se contaminava. Eu peguei isso. Eu me lembro que eu e a Leonor, os meninos não iam para a festa da escola, a gente tinha essa ideia. Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de nós. Mas os meninos não iam para atividade nenhuma da escola.
Depois nós tiramos os meninos da escola e colocamos eles numa escola cristã. Porque nós não queríamos que ele participasse de nada da escola. De nada. Os nossos filhos foram sendo criados dentro de uma bolha. Porque nós não queríamos que os nossos filhos tivessem envolvimento com nada e com ninguém. Nós também não íamos para nada que não fosse assunto da igreja. E a igreja durante anos tem exatamente esse entendimento. Divergente de tudo que Jesus ensinou. Jesus diz assim: Pai, deixa eu fazer um pedido para o Senhor. Como eu sei que eles estão no mundo, como eu sei que não tem como eles no mundo viver uma vida diferente do mundo, eu quero te pedir que o Senhor os livre de todo mal, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então livra eles do mal. Jesus sentava com pecadores para comer, mas o assunto não era o jogo. Eu tenho certeza disso. Jesus sentava, ia na casa de um fariseu, e quando chegava lá, eu tenho certeza que Jesus não ia discutir outro assunto que não fosse o reino dos céus. Mas Jesus não se eximia de estar em qualquer lugar e ter amizade e relacionamento, mesmo com quem não conhecesse a Deus. Porque não adianta ser luz aonde tem luz. A luz tem que brilhar nas trevas. Sal no monte de sal não cumpre o seu propósito de salgar o que precisa ser salgado. Então que eu tenha relacionamentos, mas que a minha posição nunca perca de ser a posição de um homem e de uma mulher que conhece o Deus a quem serve. Mas que nós venhamos a ter relacionamentos. Nós não podemos perder os relacionamentos. E sabe que muitas vezes esses relacionamentos, quando nós precisamos, às vezes esses relacionamentos nos ajudam até muito mais do que às vezes dentro da própria igreja. Ou o que eu estou falando aqui, não é verdade. Às vezes os relacionamentos fora a igreja, eles muitas vezes nos servem e nos ajudam muito mais do que dentro da própria igreja. Então, o que é que Abraão tem? Abraão não perdeu. Nos versículos anteriores, Abraão está fazendo altar. Pode observar, capítulo 13, versículo 18. Abraão muda as suas tendas, vai habitar os cavalhais de Manre, junto a Hebrom. Versículo de número 18, no capítulo 13. E ali ele levanta Você pode estar onde estiver, se você conhece o Deus a quem você serve, você continua sendo o crente verdadeiro. Abraão vai lá, levanta um altar, mesmo lá naquela terra, lá nos cavalhais de Manre. E quando a guerra acontece, ele bate na porta dos seus amigos. Ei, você pode bater na porta dos seus amigos? Ou eles vão virar as costas para você, por quem você se tornou? Se você bater na porta de alguém, essa pessoa pode te ajudar? O verso de número 15. Olha só o que Abraão diz. O que acontece? 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, para perseguir até Dan. Abraão vai com os seus amigos. Abraão não foi para a guerra sozinho com 318. Abraão vai com os seus 318, mas vai também com os seus amigos. Então ele vai com os amigos e com os 318. 318 que nasceram na sua casa e são capazes. A pergunta que eu faço para você é: o que é que você está gerando dentro da tua casa? Abraão gerou dentro da sua casa homens capazes. O que é que você está gerando dentro da sua casa? Versículo de número 15. Porque não é aí que eu quero pregar, tá? Eu estou só, porque eu não podia passar, que tem tanta coisa legal. Versículo de número 15.
repartidos contra eles de noite. Ele e seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Chega de noite, Abraão com o seu exército, Abraão com os seus amigos, reparte e monta estrategicamente uma ação para guerrear contra aqueles reis. Ele monta uma estratégia para guerrear contra aqueles reis. De noite ele reparte os grupos, ele sabe como ele vai atacar aqueles homens para vencer. Então ele vai fazer uma estratégia. Ele tem uma estratégia, diga estratégia. Para nós vencermos uma guerra, nós precisamos de estratégias. Para nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas batalhas, nós precisamos de estratégias. Nós precisamos parar, nós precisamos pensar, nós precisamos raciocinar, nós precisamos colocar num papel. Você precisa pegar, colocar num papel. Se eu fizer isso, o que é que acontece? Se eu fizer aquilo, o que é que acontece? Você precisa ter estratégias. Abraão teve estratégias. Olha, vai um grupo lado de cá, vai um grupo lado de lá. Nós precisamos vencer a guerra, então para vencer a guerra temos que ter estratégias. Agora, veja o versículo de número 20. Versículo de número 20 diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quem foi que entregou os inimigos e os adversários nas mãos de Abraão? Quem foi? Deus. Deus entregou os seus inimigos nas mãos de Abraão. O versículo anterior diz que Abraão agiu com estratégia. Teve estratégia e Deus foi quem entregou os inimigos. Então, quem foi que venceu? A estratégia de Abraão ou a boa mão de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que um homem chamado Senaqueribe, com mais de 120 mil homens, ele foi invadir a Israel. Ele foi invadir a cidade santa. E ele não conseguiu vencer com 120 mil homens. Porque a Bíblia diz que Deus mandou à noite uma praga sobre o arraial de Senaqueribe. E todos os homens, no dia seguinte, quando amanheceu, estavam mortos no arraial. A Bíblia diz que houve 3 reis que se juntaram contra um rei chamado Josafá. Ele estava completamente desesperado. Então Deus manda que músicos vão na frente do exército. E ele vai com os homens tocando músicas de louvores a Deus na frente dos exércitos. A Bíblia diz que eles começaram a ficar tão enrolados que os 3 reis começaram a brigar entre si. Eles mesmos se mataram e Israel não derramou uma gota de sangue sequer. A Bíblia diz que Sansão estava andando e estava caminhando quando de repente um exército de 1000 homens veio em sua direção. E ele procurou uma espada para um lado, procurou uma espada para o outro. Não tinha espada, não tinha lança, não tinha nada. Ele viu e ele pegou um pedaço de osso de um animal. Um pedaço de osso de um animal. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Deixa eu te dizer uma coisa, estratégia é muito boa, tem que ter estratégia, mas as estratégias podem dar certo, mas elas podem dar errado. As estratégias podem funcionar e podem não funcionar. Agora não existe uma estratégia que Deus não esteja, que a gente não saia vitorioso. Toda estratégia com Deus nos traz vitória. Nós podemos depender do juiz, o juiz pode aprovar e pode não aprovar, mas se nós dependermos da oração, pode ter certeza de uma coisa, a vitória vem da parte de Deus. Estratégia é bom, temos que ter estratégia.
Observe que Deus está o tempo todo dando estratégia. Deus está dizendo para Josafá, coloca homens para tocar. Deus está dizendo para Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara, então vai para tal local, bate desse jeito. E as estratégias são necessárias, mas não existe estratégia se Deus não estiver. Não existe vitória perfeita se Deus não estiver. Não existe triunfo do povo de Deus se Deus não estiver. Se o Senhor não estiver conosco, nós fraquejamos. Pode ter certeza de uma coisa, as nossas lutas são contra o braço da carne, mas nós temos o braço do Senhor. Então vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: quem está lutando as tuas guerras? Eu sei quem está lutando as minhas. Você sabe quem está lutando as suas? O texto diz que ele de forma estratégica foi para lá. Então Abraão era um homem estratégico. Verso de número 16, trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres do povo. Trouxe todos os bens, ele trouxe tudo. Trouxe tudo. Sabe que às vezes o diabo quer exatamente fazer isso, tumultuar a nossa vida e roubar aquilo que Deus tem preparado para nós? Mas deixa eu te dizer uma coisa, todas as guerras que eu vi, Deus está falando sempre assim. Deus disse para Josué, Josué, você vai entrar em Jericó? Vai, eu não quero nada de lá. Não quero nada de lá. Em uma outra situação, Deus vai dizer, você vai entrar lá, vai matar todo mundo, mas vai trazer os bens para a casa de Deus. Agora eu quero tudo. Sabe o que é que eu tenho aprendido na Bíblia? Que com Deus ou é tudo ou nada. Não existe meio milagre, não existe meio sucesso, não existe meia vitória, não existe que Deus fez mais ou menos, porque tudo que Ele faz é esplendorosamente bem feito. Não existe com Deus um mais ou menos, com Deus é tudo. O diabo não vai ficar com nada daquilo que é teu, nada, nada. As promessas de Deus sobre a sua vida, elas vão se cumprir, e o diabo não tem autoridade para ficar com nada, com absolutamente nada. As promessas de Deus para a tua casa, as promessas de Deus para a tua empresa, as promessas de Deus para o teu emprego, as promessas de Deus para a tua família, com Deus é tudo, tudo. O diabo não vai ficar com. Abraão foi e trouxe tudo. Tudo, ele pegou tudo e trouxe tudo, todos os bens mais preciosos Abraão trouxe. Verso de número 17, após voltar Abraão de Feriquedor, Laomé, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro ao rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ele saiu ao encontro de quem? Do rei de Sodoma. No vale de Savé, ele foi se encontrar com o rei de Sodoma. Verso de número 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão vai a um lugar, e lá ele encontra com dois reis. O rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém. Quantos reis ele encontrou? Na vida, tudo tem dois caminhos. Porta estreita, porta larga. Céu, inferno. Vida e morte. Bênção e maldição. Tudo Deus vai colocar duas opções. Com Deus não existe uma, com Deus só existe duas opções. Pastor, por que duas? Porque está escrito que um dia todos nós iremos comparecer perante o tribunal. E são essas escolhas da vida que vão definir o nosso futuro eterno. Ou eu escolho Jesus, ou eu escolho o mundo. Ou eu escolho amar a Deus, ou eu escolho amar o mundo. Mas Deus vai estar sempre colocando duas opções para nós. Sempre. Aonde que estão as nossas falhas e os nossos erros? Nas nossas escolhas erradas. Nas nossas decisões erradas. Nas nossas escolhas mal feitas.
O nosso sofrimento está nessas escolhas. E aí, quando eu olho para Abrão, o amigo de Deus, eu vou ver Abrão fazendo ou nos ensinando como escolher. Como eu vou escolher? Ou quais são as escolhas? Vejam o que os dois reis propõem. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe a Abrão pão e vinho, verso de número 18. Versículo de número 21. Então disse o rei de Sodoma: dai-me as pessoas e fica com os bens. Toma os bens dela. Observe que há duas propostas aqui. A proposta de Melquisedeque é: e trouxe Melquisedeque pão e vinho. E ele então orou sobre a vida de Abrão, e abençoou Abrão, e disse para Abrão: Abrão, bendito seja você pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, seja feliz. Bendito é Deus, que decidiu te dar vitória, que decidiu te abençoar, que decidiu entregar os adversários nas tuas mãos. Deus é lindo. Aí aparece o rei de Sodoma: agora é minha vez de fazer a proposta. Olha, me dá as pessoas e toma dinheiro, toma prosperidade, toma riqueza, toma os bens dessas pessoas. Pode ficar com o gado dela, pode ficar com as ovelhas dessas pessoas, pode ficar com os tecidos, pode ficar com todos os bens dessas pessoas. Observe, o que é que Melquisedeque está oferecendo a Abrão? Pão. O que é pão? Pão é o alimento de Deus sólido que vem da terra através do trigo. O que é o vinho? É a provisão líquida de Deus que vem da terra através da uva. Ou seja, a promessa para Abrão de Melquisedeque é: Abrão, o Deus que eu conheço, vai cuidar de você por toda a tua vida. Não te preocupa, porque a boa mão de Deus, a provisão de Deus, o que Deus tem, Ele será sobre a tua vida. Deus cuidará de você, Deus cuidará da tua casa, Deus cuidará dos teus filhos, Deus cuidará da tua vida. A boa mão e provisão de Deus estará sobre você e a sua casa. Pão e vinho, provisão de Deus. E o que é que o rei de Sodoma oferece? Vantagens imediatas. Enquanto que Melquisedeque está dizendo: se você confiar em Deus, não te faltará nada. Isso é o que representa o pão e o vinho. Se você confiar em Deus, Deus abrirá as janelas dos céus, Deus abrirá estradas no deserto, Deus trará saúde sobre a sua casa, se você confiar em Deus. E o que é que oferece o rei de Sodoma? Uma negociata: me dar as pessoas, me dar o que de fato tem valor, porque o que tem valor é gente. O que tem valor é gente. O que tem valor é coração. O que tem valor são pessoas. Por isso que Deus nunca disse: ame as coisas dessa terra. Ele disse: ame o seu semelhante. Ame pessoas. Por quê? Porque para Deus o que tem valor é pessoas. Mas olha a proposta do rei de Sodoma: me dar as pessoas, me dar elas, e fica com os bens, fica com dinheiro. Tem muita gente, atenção com uma coisa que eu vou falar muito grave. Tem muita gente, pastor de igreja, que troca o seu curral eleitoral denominacional por cargos e vagas. Pessoas que trocam o seu curral eleitoral de membros por propina santa. E está chegando. Daqui a pouco está aí. Já andaram me ligando, me procurando, mandando mensagem, me chamando de bonito, lindão, sangue, fogo e fumaça.
Por quê? Porque a proposta do mundo, a proposta do diabo, a proposta daquilo que não agrada a Deus sempre é ele te dar dinheiro, ele te dar posses, ele te dar bem e sufocar caráter, pessoas, emoção e coração. Enquanto que Deus, olha o que é que ele promete para Abraão. Chega Melquisedeque com pão e vinho e diz assim: feliz seja Abraão. Verso de número 19. Abençoou ele a Abraão e disse: feliz seja Abraão, através de Deus. A única coisa que Melquisedeque pôde dar para Abraão é: a tua felicidade vem de Deus. A tua felicidade vem do Altíssimo. A tua felicidade vem do alto. A tua felicidade não vem de coisas que perecem. A tua felicidade não vem de carro que bate. A tua felicidade não vem de casa que pode ser confiscada. A tua felicidade não vem do emprego que você pode perder. A tua felicidade não vem de coisas que são perecíveis nessa terra. Abraão, amigo de Deus, a tua felicidade vem de Deus. Bendito seja Abraão, feliz seja Abraão, pelo Deus Altíssimo. Quem está entendendo, diga amém. Que felicidade é a sua? Porque felicidade é uma coisa muito complicada hoje em dia. As pessoas estão achando que felicidade é ter alguma coisa ou viver alguma coisa. E elas perguntam se você é feliz porque você tem ou porque você não. Felicidade não é ter. E muita gente diz assim: mas felicidade é ser. Mas felicidade também não é ser. Porque felicidade é um estado. Ninguém pode dizer que é feliz na hora em que está velando o pai ou a mãe. Eu estou velando meu pai, velando minha mãe, pessoa que eu tanto amo. Naquele momento alguém pergunta para mim: e aí, você é feliz? Eu não sou, agora eu estou triste. Até que eu entendi que há uma coisa diferente, que há dois tipos de felicidades. Existe a felicidade terrena. A felicidade que é provocada pelos nossos hormônios. A felicidade que é resultado de, sim, cara, eu sempre tive vontade, por exemplo, de ter, sei lá o que, vamos falar aí, vamos dizer que eu sempre tive vontade de ter um violão. E de repente o violão dos meus sonhos está ali na frente, e eu passei a minha vida sonhando com aquele violão, e agora eu estou com o violão na mão. Então, é claro que eu vou estar feliz, sim ou não? Sim. É uma felicidade provocada por algo que eu tenho. Eu sempre tive vontade de viajar e ir para Nova Zelândia. E de repente eu estou na Nova Zelândia, pisando na Nova Zelândia. Não sei por que Nova Zelândia, mas vem que vem na hora. E eu estou andando pela Nova Zelândia e de repente alguém me pergunta: você está feliz? Claro que eu estou. Por quê? Olha onde eu estou, na Nova Zelândia. Ou seja, nós podemos ser felizes tendo coisas. Agora, olha o que aqui Jesus diz sobre felicidade. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Feliz é quem é humilde. Versículo 4. Feliz é quem chora. 6. Feliz é quem tem fome. 7. 10. Feliz é quem é perseguido. 11. Feliz é quem sofre. Ou seja, existe dois padrões de felicidade: a felicidade da terra e a felicidade do céu. A felicidade da terra, ela vai chegar até você através de coisas que acabam, e se acabam, a felicidade acaba. A felicidade na terra vai vir para você através de coisas que você possui. Quando essas coisas você deixar de possuir, a felicidade também vai embora. Mas a felicidade do céu é uma felicidade que mesmo você chorando, ela continua em você.
Mesmo você sofrendo, ela não te deixa. Mesmo você apanhando, ela está ali. E é isso que Melquisedeque vai dizer para Abrão. Ele diz: feliz seja Abrão por causa de Deus. Por causa de Deus você é feliz. Por causa de Deus você é feliz. Abraão está no início da sua jornada. Ele ainda não tem Isaac. Ele ainda não tem seu filho. Ele ainda não conquistou. Ele ainda não possuiu a terra. Ele ainda não tem a sua herança. Ele não tem nada. Ainda vai acontecer lá na frente. Mas o capítulo 24, verso 1 diz que Deus abençoou Abraão em tudo. Por quê? Porque não importa como se começa. O que importa é como se termina. Como você vai terminar, com Deus ou sem Deus. Como você vai terminar? Você vai terminar recebendo as propostas do rei de Sodoma. Você vai terminar porque você está focado em coisas. Você está focado em possuir. Você está focado em dinheiro. Você está focado. Eu sei que essas coisas são importantes. Nenhuma delas faltou para Abraão. Nenhuma delas foi ausente da vida de Abraão. Abraão não pode dizer: tive uma vida feliz, mas passei fome. Tive uma vida tranquila, mas não tinha tenda para morar. Não. Por isso que quando Jesus diz para Pedro: Pedro, é muito difícil um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Pedro fica meio curioso e fica talvez querendo perguntar para o Senhor: Senhor, como que essas coisas acontecem? E Jesus vai dizer: é porque ele não consegue comprar o céu com dinheiro. O céu não se compra com coisas. O céu não se compra com recursos. Deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro deu aquela olhadinha para Jesus. E Jesus continua dizendo: deixa eu te dizer uma coisa. Se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Se alegrem porque a vossa felicidade não está concentrada em coisas. Se alegrem porque a vossa felicidade não parte daqui da terra. Se alegrem, se alegrem, se alegrem. Se alegrem, se alegrem, porque o que importa é que quando você terminar a sua história aqui, ela começa outra lá em cima. Se alegrem, se alegrem. A vossa felicidade está naquele que morreu na cruz. A vossa felicidade está na presença do Espírito Santo. A vossa felicidade não pode estar em coisas. Quem oferece coisas é o rei de Sodoma. Quem oferece coisas é o rei de Sodoma, que mais tarde o próprio Deus vai destruir. Quem oferece coisas, prazeres imediatos, aqui e agora, é o rei de Sodoma. Me entrega as pessoas e toma riqueza. Me entrega as pessoas e toma prazer. Me entrega as pessoas e toma. Sabe o que é que Abraão vai dizer? Eu não quero nada de você. Eu não quero nada de Sodoma. Eu não quero nada. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não quero. Por quê? Porque eu tenho um Deus eterno. A minha felicidade vem de Deus. Jesus vai dizer para Pedro: se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas Pedro dá aquela olhada de rabo de saia assim e fala: mas Jesus, céu? Quem é que vai pagar a minha feira? Céu? Eu vou dormir aonde? Minha conta de energia, de gasolina, está bem complicado. E Jesus diz: deixa eu te dizer uma coisa, se você fizer a escolha certa, você não vai receber só lá. Aqui é 30, 60, 100. É de acordo com a sua semeadura. Porque o que você plantar, você vai colher. Eu vou te abençoar lá e vou te abençoar aqui. Agora o teu foco não pode ser aqui. O teu foco tem que ser lá. E enquanto você caminha olhando para cá, Deus vai te abençoando aqui. E se você perde a bênção olhando para cá, você perde lá e perde aqui. Para onde você está olhando? Para as promessas de Melquisedeque? Ou para as promessas do rei de Sodoma, que se chama Berá? Para o rei de Salém?
ou para o rei de Sodoma. São as suas escolhas que vão te trazer paz, tranquilidade, sono perene. E que escolhas são essas? É você escolher tudo por Deus, agradar a Ele, ser correto, ser honesto, ser fiel, ser direito, ser verdadeiro, ser autêntico. Não por causa dos outros, os outros são consequências, mas porque eu temo a Deus, a sua palavra, e eu sei quem eu sou, quem Ele é, para onde eu vou, e como vai terminar os meus dias. 24:1 de Gênesis. E Deus abençoou Abraão em tudo. Quais são as suas escolhas? Vira a pessoa que está do seu lado e diz assim: se você se preocupa com as coisas daqui, perdeu as daqui e perdeu as de lá. Mas se você se preocupar com as coisas de lá, ganhou as de lá. E como bônus, vai vir um monte de coisas aqui. A única coisa que Melquisedeque levou para Abraão era que Deus cuidaria dele enquanto ele estivesse na jornada. Pão e vinho. Enquanto você estiver nesta caminhada, Deus estará cuidando de você. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória. Por isso que quando Abraão sai, meio triste, mais ou menos assim, cabisbaixo, meio para baixo, Abraão foi fiel. Quero nada de você não. Olha só, verso de número 24. Não quero nada para mim. Não quero nada para mim. Salvo tão somente que os mancebos comeram, você pode dar a parte deles. Não, esse ainda não. 24, esse mesmo, 14 e 24. 14 e 24 de Gênesis, obrigado. Salvo tão somente os que os mancebos comeram, a essa parte, toca aos homens de Aner, Escol e Mane, que estes tomem a sua parte. A minha versão começa assim: eu não quero nada para mim, dá somente o que os meus homens comeram no meio do caminho, mas eu não quero nada para mim. Eu posso imaginar o rei de Sodoma indo embora com todas as ovelhas, bé, bé, e Abraão olhando assim, falando: tchau, ovelhinha. Às vezes é complicado ser fiel. É difícil ser fiel, não é? Às vezes é complicado ser fiel. E Abraão está meio choroso. Tchau, gado. Tchau, ovelha. Isso ia dar um churrasco tão maneiro. Oh Deus, ser fiel é complicado. Ele está vendo as ovelhas indo embora. E ele começa a ficar meio triste. Verso de número 15. Capítulo 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, então veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: ei, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo, e os prêmios que você vai receber, o teu galardão, serão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Abraão ainda ficou assim meio receoso. Ele falou: Deus, eu entendo isso aí, que eu abri mão de muita coisa pelo Senhor, mas quando é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Será que vai ser o meu mordomo Eliezer que vai ser o meu herdeiro? Será que a tua bênção vai vir através dele? Porque eu já estou meio desanimado, somente depois que eu perdi as ovelhas e o gado lá do rei de Sodoma. E Deus vai dizer para ele: vem cá, dá uma olhadinha no céu. Quantas estrelas? Uma, duas. Ih, Deus, é muita estrela. Não dá para contar não. Assim será a promessa de Deus sobre a tua vida. Quem abre mão
por minha causa, não termina chorando, termina como capítulo 24 e o verso de número 1. Em tudo, Deus abençoou Abraão. Em tudo, em tudo, em tudo. Se você abrir mão pelas coisas de Deus, você termina com essa frase: em tudo Deus abençoou Abraão. Em tudo Deus abençoou Abraão. A tua casa será bendita, os teus filhos serão benditos. A promessa de Deus sobre a tua vida vai acontecer, cedo, tarde, não importa. Deus vai cumprir a promessa dele sobre a tua vida. Em tudo Abraão foi abençoado. Começa a olhar para cima, começa a confiar nele, porque ele está dizendo nesta noite: eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou o teu prêmio, eu sou a tua promessa, eu sou a tua alegria, eu sou a tua felicidade, eu sou o teu amigo, eu sou o teu companheiro, eu sou o teu braço forte, eu sou a tua resposta, eu sou a tua provisão, eu sou o que te dou e ninguém pode pegar. Eu sou aquele que abre a porta, eu sou aquele que tem as chaves de Davi, e quando abre, ninguém fecha, mas quando eu fecho, ninguém abre, porque toda seta que for lançada contra ti, ela não vai te alcançar. Não haverá mortandade nenhuma que vai chegar na tua casa, porque o sol escaldante não vai te alcançar, porque haverá a nuvem de Deus, haverá a coluna de nuvem de fogo de noite. Deus está conosco, Deus é o teu escudo, Deus é o teu galardão, Deus é a tua vitória, Deus é a tua certeza. Oh Deus, nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos o Senhor. O diabo vai soprar, o diabo vai querer buzinar no teu ouvido, principalmente quando você está com o carro quebrado, você está acelerando que é para ele não morrer, está no semáforo e acelerando, pedindo para Deus: Senhor, tu me ouve, né? Então não deixa o carro morrer, que eu não quero ter a vergonha de empurrar. E de repente encosta aquele carrão, e o cara tocando aquele pagodão, não sei nem se pagode mais é música do momento, mas tocando aquele black, aquele funk, aquela porcaria com cara de música. E ele ainda pega o cigarro, dá uma olhada para tua cara e fala assim: pá. E você: Deus, não deixa o carro morrer, não deixa o carro morrer. Nessas horas, o diabo faz a seguinte pergunta para você: será que você fez a escolha certa? Essa semana eu vi tantas coisas no Face, essa semana eu vi tantas coisas no Instagram, nas convenções políticas, em convites que recebi pelo WhatsApp. Eu fiquei olhando para aquelas imagens de pessoas que eu conhecia no passado, e o diabo soprava: será que você fez a escolha certa? E foi quando eu estava pensando naquilo que me veio essa mensagem na mente: você prefere ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Eu disse: Deus, eu quero ser teu amigo e eu não abro mão disso. E Deus disse: a única coisa que talvez você vai ter nessa terra é pão e vinho. Você não terá mais do que isso. Mas quando você terminar os teus dias, dirão de você: em tudo ele foi abençoado. Sua casa, sua vida, sua história. Trocar as riquezas eternas pelos bens de Sodoma. Quando vier o fogo e o enxofre, tudo também será consumido. Que escolha você está fazendo hoje? Você escolhe Deus, servi-lo e amá-lo, ou escolhe as luzes do brilho dessa terra?
que você escolhe. Eu me lembro que um amigo meu disse para mim: eu não consigo entender como você se tornou pastor de um grupo de pessoas. Eu disse para ele: porque eu não olho para aqui. Todas as vezes que eu subo aqui, eu olho lá para cima. Lá está a nossa esperança. O céu é o nosso lugar. O céu é a nossa esperança. Quem conhece Jesus não abre mão disso por nenhuma proposta de Sodoma. Quem conhece Jesus não abre mão do pão e do vinho trazido por Melquisedeque, a boa provisão de Deus que não nos deixa faltar nada. Porque não podemos dizer nesta noite: Senhor, eu abro mão de todas as coisas por causa do Senhor, e eu sei que a tua boa mão estará conosco. Vamos ficar de pé.